Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje vamos conhecer a história da Júlia, um codinome, uma brasileira paulista de 30 anos, que deixou o Brasil em 2017 para fazer um intercâmbio em Dublin, Irlanda. Lá ela conheceu um britânico da Irlanda do Norte, que no caso é a parte do Reino Unido, né? Ela engravidou dele, mas ainda grávida voltou para o Brasil devido a problemas no relacionamento. Ela teve a bebê no Brasil. Porém, depois da criança nascer e de uma visita do irlandês ao Brasil, ela decidiu se mudar com a bebê para a Irlanda do Norte para tentarem mais uma vez, né, mais uma chance no relacionamento. Mas o negócio é o seguinte, é aqui que o drama dela começa de verdade, com a mudança dela de volta para a Irlanda do Norte. Ela chegou a perder a guarda da filha para o irlandês, tá? Vamos entender essa história, vamos ver o que aconteceu. Eu já ouvi muita coisa aqui, infelizmente eu não estou surpresa, eu até falei com ela em off, vamos chamá-la que ela vai contar para vocês. Bem-vinda, minha querida, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem? Agora, né, eu posso falar que tá tudo bem de novo. Tá bem melhor, né? Sim, Então, meu bem, conta pra gente o que você fazia no Brasil e por que resolveu fazer um intercâmbio na Irlanda. eu estava trabalhando no Brasil, numa empresa. Eu cheguei a cursar 3 faculdades, de cursos diferentes. E no último curso, eu estava fazendo ADM. Foi quando eu trabalhei numa empresa. Eu entrei como recepcionista na época e me colocaram para trabalhar como assistente administrativa. Foi quando eu quis crescer dentro da empresa, comecei a fazer administração, tive uma crise de depressão na época, comecei a tomar medicamento, e isso afetou o meu desempenho nessa empresa, então eles me mandaram embora. Aí eu recebi o valor da rescisão, né, e foi quando eu tive a ideia de fazer um intercâmbio. Mas, primeiramente, eu queria ir para a Austrália. Primeiro, né, eu fiquei um tempo na praia, morando com a minha avó para me curar da depressão, de fazer o desmame dos remédios, porque estava me afetando muito, estava muito mal, parecia um zumbi. E aí eu fiquei uma temporada na praia, mais ou menos uns 5, 4 meses, e aí eu melhorei. Parei de tomar remédio, estava melhor, estava bem. E aí foi quando eu fui para a agência de intercâmbio para procurar um destino, né? E no caso, você morava com seus pais? Sim, eu estava morando com os meus pais. E uma pincelada rápida, sem querer ser intrusiva, né, na sua vida pessoal. Não, tudo bem. Qual é o relacionamento com seus pais? Eu tenho uma relação boa com os meus pais, eles são casados, agora vai fazer quase 30 anos que eles são casados. A gente tem uma relação boa. Eu e minha mãe, a gente é um pouco o oposto uma da outra, né? Rolam uns conflitos, mas ela é psicóloga, inclusive, mas no geral a gente se dá bem. Eu converso com ela sobre a minha vida. Só fazendo aqui um adendo, o que aconteceu foi que apliquei para a Austrália, negaram meu visto e eu tive que ir para a Irlanda. Eu não escolhi para Olha, a Irlanda, foi isso que aconteceu. aí chegou na Irlanda e como conheceu o rapaz? No meio do meu último curso de inglês, da segunda renovação, eu conheci ele através do aplicativo de relacionamento. Tá, Eu em Dublin entendi. e ele na Irlanda do Norte. Assim, só por curiosidade, você não conheceu pessoas lá em Dublin, não? Que te Conheci, interessassem, né? conheci muitos brasileiros. Assim, não me envolvi com brasileiros, mas a comunidade brasileira em Dublin é muito grande. Mas no geral eu me envolvia mais, aliás, praticamente com irlandês só. Uhum. Aí tá. Aí lá da Irlanda, lá na República, lá de baixo, você se conectou com um britânico lá de cima, da Irlanda do Norte, que é esse Isso, rapaz. Tá. E aí, como é que exatamente. foi essa transição, né? Aí você foi para Irlanda vê-lo, ele veio primeiro, como é que foi a fase do namoro? Ele, ele dirigia quase 3 horas, né, por trajeto para poder me encontrar em Dublin. Ele geralmente ia de final de semana e às vezes dia de semana também, uma ou duas vezes. Não durou muito tempo, tá? Foi por curto tempo, mas no começo a gente estava se vendo com bastante frequência. Aí, depois de, sei lá, umas 4, 5 semanas, eu comecei a pegar o ônibus para encontrar ele no norte. Aí eu Você se comecei a apaixonou, Júlia? me apaixonei. Eu gostei muito dele, muito mesmo. É, Foi, porque para entrar no aplicativo, você, esta belezura, né? Você é muito bonita, muito bonita.
Obrigada. E imagino que os irlandeses lá do sul, onde você estava, provavelmente, né, iriam te notar, você iria conhecer alguém, mas aí você gostou do rapaz do Tinder, digamos assim, que é o pai da sua filha. Depois eu conheci a família dele, tá? Depois do primeiro mês que a gente estava junto, eu comecei a vir aqui para o norte. Logo ele me apresentou a família, os amigos. Aí o que aconteceu foi que ele terminou comigo, porque ele joga rugby aqui e a temporada de rugby ia começar e ele estava trabalhando muito, mas a rotina do rugby ele não teria tempo para ficar dirigindo 6 horas por dia para poder me encontrar. Então ele achou melhor a gente terminar, mas sempre falando para a gente manter contato, que ele queria me ver futuramente, falava que via um futuro comigo, que eu podia ser a mulher da vida dele, aquela ladainha toda. Então você conheceu os pais, como é que foi isso? Todo mundo foi muito simpático, acolhedor, me tratou bem. E depois ele me levou para conhecer o pai dele também. Então a família te tratou bem, ele te apresentou como namorada? Sim, exatamente. Tá. E ele terminou logo após esse encontro com os pais? Não. Eu diria uns 2 finais de semana depois. Aí o rapaz terminou com você, você ficou na fossa, ficou muito mal? Não, pior que não. Na época, eu era muito. Como eu posso falar? Eu tava curtindo minha vida, minha liberdade, minha solteirice. Então, eu tinha outras pessoas que sempre estavam mandando mensagem, né? Os meus contatinhos famosos. Então, não sofri muito. Assim, fiquei triste porque eu gostei dele bastante, mas eu sempre tento não sofrer, né, de amor, ficar de coração partido. Eu sempre falo, bola pra frente, vou conhecer pessoa nova, e é isso. Tá. Deixa eu te falar, vocês eram exclusivos? Sim, o período que a gente ficou junto, sim. Bom, Sim. a gente teve, ele me falou que só tava ficando comigo, eu falei que só tava ficando com ele. Eu, na minha parte, sim, só fiquei com ele. Eu acredito que ele também tenha ficado só comigo durante esse período. Mas você tinha anda, sai dos contatinhos, né? A Ah, gente não sim, sabe o dia de sempre. amanhã, né? Sempre mandava mensagem e tal. Mas não que eu cheguei a encontrar, não. Enquanto eu tava com ele, não. Entendi, meu bem. Aí ele te mandou esse caô e na época você não ficou meio intrigada? Não, peraí, distância não era um problema, agora é, mas aí tem o rugby. O que que você achou desse rugby dele aí? Eu acho que assim, quem quer faz acontecer, né? Não importa. Mas eu realmente acreditei que a questão, né, dele estar ocupado, porque era a época da temporada, eu já sabia, ele já tinha me avisado que ele ia ficar super ocupado. Então eu acreditei, eu comprei a ideia, eu falei, tudo bem, tranquilo, eu entendo. Bem, você falou aqui uma coisa, como são os irlandeses no geral, minhas experiências com os irlandeses. Eu ia entrar nisso depois, mas é um cartão de visita para quem não conhece, né, o país, principalmente. E tem muita diferença, então, no que você vai explicar isso, obviamente a sua opinião, a sua experiência, a sua vivência, tem muita diferença dos irlandeses do norte e do sul, e o que que é aqui no geral, como eles são? Então, os irlandeses, o povo irlandês, eles são bem amigáveis, né, friendly, eles são bem abertos, né, conversam, te tratam bem. Tô falando de acordo com as minhas experiências. Agora, relacionamento, né, quando você tá saindo com alguém, quando você se envolve emocionalmente com alguém, no começo, pelas experiências que eu tive, eles são muito cavalheiros, te tratam muito bem, te levam para jantar, te respeitam, te tratam que nem princesa mesmo, sabe? Na palma da mão. E aí depois, assim, né? Eu conheço várias brasileiras que acabam casando mesmo e ficando com um irlandês, que não tem problema. Mas também já ouvi muitas histórias que depois de um tempo, de repente, eles dão um pé. Eles te conquistam e depois te chutam. Isso acontece muito. Já ouvi isso também. E perda da guarda, não fiquei surpresa vindo da Irlanda. É a primeira vez que eu trago a Irlanda para cá, porque aos poucos vocês estão vendo que eu estou expandindo mais para a Europa, né? Porque é uma tristeza para mim saber como vocês acabam perdendo as guardas dos filhos por causa de questões X e Y, que a gente vai tentar entender o que aconteceu com ela. Mas é uma realidade a perda da guarda, da custódia da criança aqui no exterior. É muito fácil, justo falar, é facílimo perder a guarda do filho aqui, tá? Bom, vocês se separaram, mas você engravidou, né? Como é que foi isso aí?
no mês seguinte, nos falamos muito pouco durante o mês seguinte, né? Acho que ele deve ter mandado 1 ou 2 mensagens só, que a gente trocou. Depois de um mês, eu saí com as minhas amigas, fui para um pub pra gente beber, conversar e tal. Devia ser umas 3, 4 horas da manhã. E deu vontade de mandar mensagem pra ele. Eu fiquei com saudade dele. E mandei, só que era de madrugada, eu não tava esperando que ele fosse responder mesmo. E eu mandei uma mensagem, falei assim, eu tô com saudade de você, miss you. E aí ele respondeu em seguida, falando que ele tava em Dublin, que tinha acabado de deixar o irmão dele no aeroporto, porque o irmão dele mora em Dubai, acho. E, enfim, e ele falou assim, eu ia te mandar mensagem, eu só fiquei com receio de te mandar pelo horário. Eu não sabia se você ia estar acordada, então achei melhor não te incomodar. Aí ele falou, posso te ver? E aí eu falei, tá bom. Aí ele foi pra minha casa. E foi naquela noite que eu concebi a minha filha. Aí fizeram uma bebê. Menina, vocês estavam terminados, aí ele do nada estava em Dublin. Vocês iam assim, menina. Tá. Não, foi Uau! uma loucurinha, assim, tipo, né, aconteceu, eu não tenho como explicar, foi responsabilidade minha, realmente, sabe? Então vamos chegar aí. O que que você. Obviamente você tem sua filha maravilhosa, graças a Deus, mas pensando aqui, retrospectivamente, você quis engravidar dele? Olha, eu já me perguntei isso várias vezes. Eu vou ser bem sincera, eu tinha como evitar, ok? Tinha como evitar. Mas eu tava com 27 anos. Assim, eu não acreditei que isso fosse acontecer. Não, mentira, vai. Eu poderia ter evitado, sim. Então, sim, eu sabia que tinha grande possibilidade de eu estar engravidando naquela noite. E qual era o seu Mas, propósito com essa gravidez, Júlia? olha, eu sempre tive um sonho de ser mãe, tá? Sempre foi o sonho da minha vida ser mãe, ter filhos. É claro que eu sempre idealizei isso dentro, né, de uma família estruturada, né, de um cenário bom, propício para ter filhos, mas com ele era sim uma pessoa que eu já tinha, né, me visto futuramente juntos, caso a gente realmente continuasse juntos, casando, tendo uma família. Ele já tinha falado isso para mim, que ele se via tendo uma família comigo. Então eu achei que não fosse ser um problema, né, caso eu engravidasse dele. Não que eu tenha feito isso de propósito, tá? Não foi de propósito. Eu poderia ter evitado, mas não fiz pensando de fato, vou engravidar. Não. Foi um acidente que poderia ter sido evitado, mais ou menos. Aí você ficou sabendo que estava grávida, como foi a reação dele? E aí eu falei pra ele, eu acho que eu tô grávida. Aí ele falou assim, você tem como ter certeza? Eu falei assim, eu vou comprar o teste digital. Aí eu comprei o teste digital na farmácia e deu que eu estava grávida, pregnant. E eu fiquei super nervosa na hora, eu comecei a tremer, né, passei um pouco mal. Falei pra ele que eu precisava de um tempo pra pensar, pra respirar, porque eu tava com o curso da minha faculdade comprado já, o primeiro ano. Eu já tinha pago o primeiro ano da faculdade de TI que eu ia começar. Então, eu já ia ficar na Irlanda de qualquer forma, por isso que eu tô falando que não foi por conta do visto, não foi pra ficar lá, porque eu já ia fazer, né, eu já tava com planos de fazer minha carreira em Dublin. Então, e eu gostava de morar em Dublin, eu não me via morando aqui na Irlanda do Norte. Então, assim, não foi uma coisa pensada, né, não fiz de propósito. Então, quando eu soube, eu fiquei muito, muito mal, principalmente por conta da faculdade, porque eu estava muito animada, tinha passado no teste de línguas, né, do teste de inglês que eles pedem, e estava super animada para começar a faculdade. E aí foi quando eu levei esse balde de água fria, né? Pô, agora eu tô grávida. Você ainda tinha contato com ele? Vocês voltaram um namoro ou foi aquela vezinha e ficou distante de novo? Depois ele voltou para Irlanda do Norte no dia seguinte. Ele me mandou uma mensagem alguns dias depois. A gente trocou algumas mensagens, mas estava da mesma forma que estava no mês depois que terminamos, sabe? Tava cada um meio que no seu canto. A menina, nossa, como é que você estava? Estou grávida de um cara que, né, não vai dar liga, o negócio não vai dar liga. Eu sozinha na Irlanda do Norte, no visto de estudante, certo? Certo?
Opa! E aí? E você? É, bom, como eu disse, eu fiquei muito nervosa quando eu descobri, né? Principalmente porque eu não sabia o que ia acontecer, não sabia como ele iria reagir. O que aconteceu foi que no ano anterior, eu não sei se você vai querer colocar essa parte ou não, mas eu engravidei de um outro relacionamento com um irlandês e fiz um aborto. Eu sempre, né, eu fiquei muito mal com o aborto da primeira vez, me afetou muito, me destruiu, eu fiquei extremamente mal, principalmente pela situação, porque eu não queria ter tirado, eu fui meio que forçada pelo meu ex-namorado a tirar, ele não quis aceitar de jeito nenhum. Ai, Onde você desculpa. fez isso? Não, foi em Manchester. Eles acabaram de legalizar o aborto, então é uma coisa que está entrando na prática agora, mas até então, no primeiro ano que eu engravidei, era ilegal. Então a gente precisou viajar para Manchester para poder, mas foi tudo numa clínica legalizada, e, né, eles fizeram um procedimento ali de uma forma segura. Esse homem foi com você, o pai do primeiro? Foi comigo. Foi 2 vezes. A gente foi a primeira vez, ele desistiu, depois a gente voltou para Dublin, e aí no dia seguinte ele falou, não, eu quero tirar mesmo. Uau. E aí foi Bom, isso. tem essa aí também, né? Aí você engravidou pela segunda vez e falou, não, eu vou ter com a minha filha e Exatamente. vocês conversaram a respeito do futuro? Olha, estou grávida do seu filho aqui, e agora? Por incrível que pareça, ele ficou feliz. Ele falou, eu sei que a gente não programou, mas vai ser a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Fica calma, a gente vai fazer dar certo. Ele estava me acalmando, porque eu fiquei bem nervosa. Eu fiquei bem afetada. Falou, não, mas fica tranquila, a gente vai fazer dar certo. Enfim, ele me acalmou, falando que as coisas iam se encaixar e que ia dar tudo certo. Nossa, isso, né? Não falou, você vem pra cá, eu vou cuidar de você, da nossa filha, nós vamos nos casar, ou nós vamos morar juntos. Não, dá certo é o quê na cabeça dele? Então, eu estava trabalhando num restaurante nessa época, é um trabalho físico, né? Como o meu curso de inglês já tinha terminado, e a gente tem 2 meses para holidays, um total de 8 meses, né, de visto. O meu curso já tinha acabado, eu estava nos meses de holidays, estava prestes a expirar, e aí eu falei para ele, bom, eu não vou poder ficar aqui em Dublin muito tempo, morando sozinha. Eu morava numa casa com outras pessoas, mas caso eu tenha alguma emergência, alguma coisa aconteça comigo, eu vou precisar de você, né? Vou precisar do seu suporte. Então a gente conversou e ele falou assim, não, então foi o seguinte, você daqui 1 mês você vem para cá. Isso foi em julho, agosto. Ele falou, você vem para cá em outubro. Aí eu falei, então tá bom. Tudo bem. Aí então eu ia ficar trabalhando em Dublin, esperando, né? O meu visto estava para vencer, e aí quando vencesse, eu ia para lá, em outubro, mudar Tá, para Irlanda do Norte para morar com ele. para morar com ele. E isso, para Tá. morarmos juntos. Ele estava feliz, eu vinha para cá de final de semana, pegava o ônibus de Dublin para ver ele. A gente estava bem, né? Tava tudo legal. A gente conversava sobre a gravidez, sobre o futuro. Ele falava que queria comprar uma casa pra gente, que ia comprar um carro pra mim, a gente ia resolver a questão do meu visto. Ele ficou animado, de fato, sabe? Ele ficou feliz no começo, eu percebi isso, né? Aí, quando a gente contou pra mãe dele, ele contou pra ela não gostou nada, ela ficou bem nervosa quando ela soube. Ficou falando para eu abortar, falando para tirar, não, vocês não têm juízo, ficou falando para mim, você tem opção, você sabe que você pode fazer isso, você não precisa levar a gravidez, agora você vai ter que parar os seus estudos para ser mãe, não é fácil. Começou a tentar fazer minha cabeça. Aí eu conversei com ele, eu falei depois com ele em off, e falei assim, olha, porque ela já tinha mencionado isso umas 2, 3 vezes, em dias diferentes. E eu cheguei nele em off e falei, olha, tá ficando chato já. Eu falei assim, é isso que a gente vai fazer? Você tá certo? Ele falou, não, tô. Eu falei, então legal, então agora você conversa com a sua mãe e pede pra ela parar de sugerir isso, porque isso não vai acontecer. E ele fez isso, ele foi, conversou com a mãe dele, falou pra ela parar, que a gente tinha decidido e ponto final.
E aí depois, quando foi chegando perto da data para eu mudar, eu fui sentindo que ele começou a ficar frio comigo. Ele foi se afastando, me tratando diferente. E aí um dia eu vim para cá no final de semana, ele estava tomando banho, deixou o celular dele, né? Aí eu vi o celular e falei assim, eu vou mexer no celular dele, né? Vou ver quem que é essa pessoa mesmo. Se ele é quem ele diz que ele é, né? E aí, quando eu mexi no celular dele, encontrei várias mensagens dele falando com outras mulheres, falando que a vida dele ia acabar, que ele tinha que curtir o resto de tempo que ele ainda tinha de solteiro. Enfim, encontrei várias conversas dele encontrando outras meninas enquanto eu estava grávida. E aí eu tive, né, fiquei super mal, chorei, falei com ele, briguei com ele, na verdade a gente teve uma briga, foi a primeira briga que a gente teve. Que eu tava confiando nele, né? Tava acreditando no papo dele. E aí eu vi que não era nada daquilo, que pelas minhas costas ele tava, sei lá, pensando diferente, enfim. E aí depois desse episódio as coisas só pioraram entre eu e ele. Ele começou a ficar bem distante e aí começou a postergar a data para eu vir para cá. Até que teve um dia que eu tive um sangramento e fui pro hospital. Enfim, não era nada o sangramento, tava tudo certo, mas eu fiquei com medo, fiquei assustada, e eu falei pra ele, eu falei assim, não, eu preciso, né, que você esteja comigo, porque se acontecer alguma coisa, a gente vai estar juntos. E aí, então, acabei mudando pra cá, trouxe minhas coisas, ele trouxe tudo de Dublin pra cá. E aí foi o dia que eu deixei minha vida em Dublin, que eu fiquei super mal, chorei muito, né, foi o fim de um ciclo que eu tinha acabado de deixar, e o começo de um outro ciclo. E então, depois do sangramento, ele resolveu te levar para casa, para lá para cima, para o norte. Para onde você foi lá? É uma cidadezinha, né? A gente chama town, porque é pequena, não chega a ser uma cidade. Você foi para roça, entendi. Exatamente. É roça mesmo, eu sei. O povo vai brigar comigo aqui, o povo briga comigo porque eu dou outros nomes, né, gente? É um pequeno, é uma roça, né? Uma casa aqui, a outra você tem que pegar um carro, não sei quantos quilômetros para ver a próxima casa, né? Eu conheço a região ali, não é? Marido número 2 é de lá. Sim. Você relatou que, com o passar do tempo, ele foi ficando violento, né? Teve abuso físico, teve violência. Você já notou isso aí, por exemplo, nesse confrontamento com o celular e as mulheres do celular? Você já tinha notado alguma coisa? Não, ele, na verdade, ele nunca tinha sido violento em brigas. Ele era violento em relação quando se tratava de sexo. Relação sexual, ele era mais violento e agressivo. Mas nas brigas, não. Tá. Aí você então se mudou. Como é que foi lá? Aí chegando aqui, né, nesse vilarejo, tava começando a esfriar, inverno, eu grávida, né, com os hormônios daquele jeito, um frio absurdo, e ele também super distante, super frio, mal falava comigo, me ignorava a maior parte do tempo. Ele estava indo pro pub todos os dias depois do trabalho, ele fazia o máximo para ficar longe, só voltar mesmo para a hora de dormir. Então, eu comecei a adoecer, né? Fiquei mal, parei de comer, não queria sair da cama, não queria tomar banho, comecei a ficar bem deprimida. E principalmente porque a depressão, né, sempre tive problema com isso, então começou a vir, assim, bem pesado pra cima de mim. E aí teve um episódio que ele falou que a gente ia sair, ele ia me levar para um clube para assistir o futebol, o Gaelic Futebol, que é um futebol local aqui da Irlanda. Eu cheguei da igreja, e aí ele surtou falando que estava tarde, eu atrasei tudo, que a gente não ia mais. E eu tava crente que ia dar tempo da gente ir, porque foi o horário que ele tinha me passado, mas enfim. Aí ele manipulou a situação, criou aquela briga, aí eu fiquei o dia inteiro na cama, eu tava com roupa de sair, toda arrumada, passei o dia chorando, porque eu achei que a gente fosse fazer alguma coisa, sabe, a famosa migalha, quando você começa a mendigar a migalha, né, da pessoa que você gosta, enfim. E aí eu passei o dia sem comer, chegou a noite, eu pedi pra ele comprar alguma coisa pra eu comer na rua. Ele simplesmente não foi, cozinhou, fez um macarrão pra ele, comeu tudo, não deixou nada pra mim. E aí, quando eu já tava, tipo, indo dormir, ele perguntou se eu queria ainda comer. E aí, nesse dia, eu vi que realmente ele
né, eu vi, realmente ele não tá nem aí, ele não se importa, ele só pensa nele, é um egoísta e tá, né, eu que me dane. Quantos anos esse homem tem? Tinha nessa época aí? Ai, agora ele tem 31, foi há 2 anos atrás, acho que ele tava com uns 29, 28, Dani. Tá. Nessa época que vocês estavam aí juntos, vocês estavam juntos de fato? Dormiam no mesmo quarto? Às vezes, quando ele queria, ele dormia na cama, né? Quando a gente não brigava, ele dormia na cama, mas nos outros dias ele dormia no sofá. E aí, quando ele queria ter relação sexual também, aí, né, ele vinha para ter relação sexual comigo. Mas era super violento, me machucava, não se importava, né, com a minha barriga que estava começando a crescer. Eu lembro um dia também que ele me machucou, inclusive. Eu tive um sangramento, inclusive, também por conta disso. E aí eu percebi que realmente ele não estava nem aí para mim, estava me tratando mal, super frio, me usando para sexo, basicamente. Já estava muito mal, muito deprimida. Tava falando com a minha família, e eu decidi então voltar para o Brasil. Foi aí a decisão de voltar para o Brasil. Sim, porque eu já não estava mais suportando, né, essa situação. Então tá, meu bem, aí você vai para o Brasil, grávida de quantos meses? Eu tava 6 meses quando eu voltei para o Brasil. Tá, nossa, e aí? Chegando no Brasil, eu fiquei muito mal, porque eu gostava muito dele, né? Eu gostei muito dele. Eu não sei, mas eu acredito hoje que seja um sentimento meio doentio, né? O que eu senti por ele. Mas eu gostava muito dele de verdade. Então, foi muito difícil deixar ele aqui. Mesmo, né, debaixo dessa situação toda que ele estava fazendo comigo, esse terror psicológico, físico, enfim, eu sofri muito quando eu voltei para o Brasil. Chegando Então no você Brasil, gostava dele, isso é importante para eu saber. Eu não consegui entender se você gostava ou não dele. Você gostava dele? sim, no começo eu não me importava muito, até quando eu engravidei e ele falou então que estava tudo bem, aí eu comecei a gostar dele. Foi quando eu comecei a gostar dele de verdade. Ou você gostava da ideia de uma família que talvez vocês formariam e tal? Dani, hoje eu posso falar que era da ideia. Da Era da ideia. ilusão que eu criei na minha cabeça. Nossa, gente. Porque a gente vai chegar lá, tá? Porque depois eu vi que realmente ele não tinha nada a ver comigo e não era dele que eu gostava, era da ilusão que eu criei na minha cabeça. Porque eu não notei, sabe, hora nenhuma no seu relato que você gostava dele. E nem ele de você, né? Ninguém gosta de ninguém aqui. Uhum, Ninguém gosta de sim, ninguém. E tiveram uma filha juntos, né? sim. Uma pena. Tá, meu bem. Aí chegou no Brasil, mãe e pai, né? Irmãos e cachorro e papagaio. E aí? Aí chegamos no Brasil, fui super acolhida pela minha família. Minha mãe, ela estava bem chateada comigo, né? Porque nós somos todos evangélicos e eu cresci na igreja. Inclusive ela é pastora, e então assim, para ela foi bem difícil de aceitar que eu estava voltando para casa grávida e solteira, né? Então foi uma barra. Ela falou algumas coisas para mim que me magoou muito. Mas o meu pai sempre me recebeu de braços abertos para tudo. Falou que para não me preocupar, que ele iria estar do meu. Desculpa, Dani. Imagina. Isso é muito difícil. É uma lambada que você levou uma rasteira. A rasteira. Aí você está no Brasil e está tudo indo bem, né? Relativamente bem. Tem contato com o pai da menina? Durante os meses que eu estava ainda grávida, ele mandava mensagem, sei lá, uma vez por semana para saber se está tudo bem. E pedia para eu mandar também. Como chama o nome quando a gente faz o scan? O sonograma? Ultrassom. Isso, a ultrassom. Pedia para mandar as fotos e os updates da bebê, né? Ele não quis o teste de paternidade, não? Então, né? Quando eu falei então que eu estaria voltando pro Brasil, aí o bonito veio e falou assim: eu vou querer o teste de paternidade. Sabia, tava faltando Jogou. aqui, claro. Foi
Na verdade, quando eu contei pra ele que eu tava grávida, ele perguntou se eu tinha tido relação com outras pessoas, se eu tinha certeza que era dele. Eu contei que tinha dormido com outra pessoa, mas que ele era o pai. Eu sabia que ele era o pai. Menina, esse menino é dele? É dele. Parece muito com ele. Ah, Não, é dele, é dele. tá. Hoje ele... Não, é dele. Você não fez o teste de paternidade, não? Não. Tá. Olha, eu vou te falar aqui agora, depois que aconteceu tudo que aconteceu, eu até fiquei com vontade de fazer, mas eu tenho certeza que é dele. Ah, se Deus quiser, né? Então, eu acho justo ele ter pedido, sabe por quê? Não estavam em um relacionamento, não estavam se Sim, relacionando, né? Então você tinha sua vida privada, ele tinha dele. Num encontrinho ali, de um rebound seu, de uma noitada, veio a criança, né? Vai exatamente. perguntar. E você tinha outros parceiros também. Eu ficaria pensando, se estivesse no seu lugar, será que é do John, né? Ou do Sean? É do John ou do Sean? Ai, não, sim, mas que aconteceu de fato, né? Tudo que precisa ser feito para ter um bebê foi com ele. Então, por isso que não abre margem para ser de outros. Eu fui sincera, falei, não, tive relação sexual com outra pessoa? Tive, mas é você. Então tá. Mas deixa eu te perguntar. Dani, você quer que eu resuma mais ou tá bom no ritmo Não, que... eu vou cortando. No final fica 50 minutos. A gente deve falar 1h30, pelo que eu tô vendo aqui. 1h15, eu corto para ficar 50 minutos. Eu vou Tá, cortando. Se eu ver que não precisa cortar, vai 1h30. Eu não tô nem aí. Eu boto tá. tudo. E o povo assiste ali, ó. Eu assisto tudo, até os mais longos, quando você coloca. Ah, é? Aham. Eu até gosto dos mais longos. Eu falo, legal. No dia que eu entrei em trabalho de parto, eu mandei mensagem pra ele falando, tô entrando em trabalho de parto e te aviso quando ela nascer. E aí eu mandei as fotos, ele ficou super feliz. Mandei foto também pra mãe dele, né, pra aquela mulher que queria que eu tirasse, que também ficou feliz, falou que a bebê era linda, que desejava tudo de bom pra gente, enfim. E aí, no primeiro mês, então, que a bebê tinha nascido, ele começou a mandar mensagem com bastante frequência. Tava mandando mensagem quase todos os dias para perguntar dela, para querer ver ela, para ver foto. Só um minuto. E. Aham, Entrava algum desse aqui, porque o filho é dele, não é do seu pai e da sua mãe. O filho do seu pai e da sua mãe é você, certo? E seus irmãos. certo. Esse filho é do John, já apelidei o nome de John, é do John com a Júlia. Uhum. JJ. Está entrando dinheiro vindo da Irlanda? Durante a gravidez, não. Ele, antes de eu vir para cá, a gente fez uma compra para bebê. Comprei várias roupas, várias coisas que eu iria, né, precisar para ela. Ele pagou as coisas, óbvio. Mas chegando no Brasil, então, os meus pais fizeram o. Como que chama quando compra as coisinhas do bebê? Enxoval? Os meus pais que pagaram todo o enxoval da bebê. E aí, então, eu falei para os meus pais que eu queria ter a bebê em hospital público, porque eu não queria que eles tivessem esse gasto, né? Mas a minha mãe insistiu e quis que eu tivesse numa maternidade. Aí ela nasceu numa maternidade, inclusive, muito boa em São Paulo e cara. Eu falei para ele, então, que teve os gastos do hospital. E aí ele mandou o valor, então, da metade dos gastos do hospital. E aí Tá. depois, todo mês, ele estava mandando uma quantia. A gente combinou um valor e ele mandava dinheiro todo mês. E pagava Tá. também as vacinas do privado para ela. Olha. Tá. Passou, tá. Tá. Não, sim. Quanto a isso, eu não tenho o que reclamar. Ele estava mandando dinheiro. Estava dando suporte dessa forma. Tá bom. E aí, meu bem, como é que você. Quando você decidiu aceitar esse homem de volta? Bom, ele resolveu, né, ir conhecer a filha no Brasil, é isso? Sim, depois de 6 meses que ela tinha nascido, ele foi para o Brasil pela primeira vez para ver a nossa filha, né? Ele já tinha ido para o Brasil uma outra vez, mas enfim, ele foi para conhecer nossa filha. Ele ficou encantado quando viu, né? Ficou super feliz, queria cuidar dela o tempo inteiro, ficar com ela o tempo inteiro. A gente ficou no mesmo apartamento o mês que ele ficou no Brasil. Mas a gente não teve nada, relação sexual, não fizemos nada. E aí depois, então, ele voltou para a Irlanda do Norte. A gente não registrou ela quando ele foi para o Brasil pela primeira vez.
Ela só estava com o meu nome. Ah, isso é importante, peraí. Ah, é? Sim. Então você não registrou o pai? Não, eu não quis. Eu não quis Boa, permitir ele registrar boa. da primeira vez, né? Na segunda vez que ele foi para o Brasil, ele registrou. Ah, teve Ele uma colocou. segunda vez no Brasil, aí ele Sim, registrou. exatamente. Que foi aí que a gente voltou para cá juntos. Quantos meses a menina tinha quando vocês foram? Ai, ela estava com 14 meses. Mas a gente precisava fazer a documentação dela antes de vir, né? Porque seria assim que eu iria entrar no país de volta. Então ele registrou, a gente fez o passaporte brasileiro dela, fez a tradução juramentada de todos os documentos, né? Fez a inclusão do nome dele na certidão, fez tudo direitinho, a papelada, e aí viemos para cá. O que você pensava dessa vida nova? Mais uma vez, Irlanda do Norte. Eu não confio nesse homem, olha que eu nem conheço, né? Eu não voltaria de jeito nenhum, eu acho, mas a gente tá de fora, é fácil falar, né? As coisas que a gente já fez na nossa vida aqui, né? Não posso falar nada de Sim. você. Já fiz muita coisa para lá e para cá. Agora, quem tá ouvindo, ele não me passa confiança nenhuma. O cara, né, completamente aloof, assim, é assim que eu vejo esse cara. Ele tem uma grande atração por você, eu diria, uma atração física, que gerou um Exatamente. bebê. Ele não quer, nunca mostrou pelo que eu vi na história aqui, a vontade de ter um relacionamento com você, de formar de verdade uma família com você. Você vê que o cara paga a pensão, o cara dá o dinheiro, ele está satisfeito em fazer as obrigações dele, contanto que você não esteja no meio, né? Que você siga a sua vida. Agora, eu queria saber realmente, porque foi aí que complicou tudo. Você estava bem no Brasil, recebendo pensão dele e tendo o apoio dos seus pais. O que te deu na cabeça de voltar para cá, para os nossos lados aqui? Então, eu sempre, depois que eu voltei para o Brasil, eu senti a falta da Irlanda, porque a qualidade de vida aqui é muito boa, né? O dinheiro aqui tem valor, né? A gente consegue comprar as coisas, a gente consegue ter uma vida legal, mesmo com um salário mínimo, você tem bem acessível as coisas. Então eu sentia muita falta disso aqui da Irlanda. E aí o que aconteceu foi que o casamento dos meus pais, eles estavam uma crise pessoal deles, e minha mãe remeteu isso a mim, falou que começou a me culpar pela crise deles do relacionamento. Então, assim, a minha relação com a minha mãe em casa começou a ficar muito ruim, muito ruim. A gente brigava praticamente todos os dias, aquela coisa dela querer falar como eu devo criar minha filha, não queria me ajudar para olhar ela para eu sair, para eu fazer alguma coisa. Então eu falei assim, quer saber, eu vou voltar para a Irlanda mesmo e lá eu me viro. Nunca teve medo, não? Você falou que participava de grupos de Facebook ou alguma coisa do gênero, de mães que Sim, perdiam a guarda dos filhos. Olha, casais casados, com os filhos nascidos no Brasil, como se a sua filha foi nascida no Brasil, perdem a guarda, igual água, uma coisa fácil. Você, em uma desestrutura dessa, de um cara que não tá nem aí pra você, o que você acha que ele faria com você? A primeira coisa que ele ia fazer quando voltasse pra Irlanda, você não pensou nisso, não? eu entrei em contato com a convenção de Haia, Mães de Haia, contei brevemente minha história e o conselho que elas me deram é não volta para cá, tá? Não traz a criança de volta, não volta. E eu sabia, eu temia muito isso, era sempre o meu medo, era sempre o que, né, o meu pé atrás, que eu pensava, falava, isso pode acontecer, se acontecer, o que eu vou fazer, né? Eu sabia que tinha possibilidade que isso poderia acontecer, mas eu estava muito infeliz no Brasil. Eu falei assim, eu vou arriscar, vou arriscar. E paguei para ver, né, e vi. Aí quando eu voltei para cá, ele quis ter relação sexual comigo, né? Então a gente voltou a se relacionar. A gente não estava num relacionamento, mas a gente estava Nunca ficando. estiveram, desculpa falar, Nunca, nunca, nunca nunca. estiveram em um relacionamento. Vocês tinham um relacionamento sexual, né? Que é um Exatamente. relacionamento, mas não era um namoro, não era. E aí eu voltei, então a gente voltou, eu falei pra ele, eu falei assim, o seguinte, eu tinha, na verdade, deixado o aniversário da minha bebê paga, porque eu tinha fechado num buffet no Brasil, o aniversário de 1 aninho dela, mas por conta da pandemia teve que adiar para o ano seguinte. Então, o aniversário dela estava pago para o começo do ano. Tinha também um tratamento dos meus dentes, que eu tinha deixado pago também. Então, assim, eu sabia que eu ia voltar para o Brasil no começo do ano, e ele sabia.
Isso foi em julho. Então, eu teria os 6 meses de visto de turista e ele já sabia que eu ia voltar para o Brasil. Foi aí que ele te pegou. Foi aí que ele, exatamente, foi aí que ele me pegou. Sequestro internacional de crianças na cabeça. Eu conversei com ele, eu falei assim, olha, tem a possibilidade de eu voltar para ficar, isso vai depender de como o nosso relacionamento vai acontecer, se a gente vai se dar bem ou não, né? Se a gente não se der bem, eu provavelmente vou voltar pro Brasil, né? Não vou ter muito o que fazer aí, eu vou voltar a ficar com a minha família. Então, eu já tinha conversado sobre isso com ele. Ele tinha aceitado, né? Eu, patinha, só fui, né? Ele, tá bom, tudo bem, sem problema. Aí eu falei pra ele que eu, por conta do visto, né? Eu pegaria o visto para holidays, visto de turista, e eu não ia poder trabalhar, ele sabia disso, então ele se responsabilizou, falando que iria me sustentar no período que eu ficasse aqui. Então eu vim. Aí ele estava pagando, né, me sustentando, alugou um apartamento pra gente, deixava um cartão comigo para eu comprar as coisas, o que precisasse, e aí as coisas estavam indo dessa forma. Dessa forma. Até que veio o Brasil, aniversário da criança, o seu dentista, você falou. E esse, como é que foi? Teve um acordo escrito, menina? Você chegou a falar com a Aya, com as mães de Aya e tudo. Essa sua saída para o Brasil, já com a criança, teria que ter sido feito. Agora, né? Inês é morta. Documentado. Meu amor, assim. Exatamente. Você não vai de férias com um bebê de acordo de boca, não. Mas nunca. Prestem atenção quem está assistindo isso aqui. Uhum. Eu já trouxe advogado. Eu acho que eu já falei de Aya aqui nesse canal, né? Ou não? Acho que não. Gente, temos que falar de Aya. Eu vou trazer um advogado especialista em direito internacional em Aya. Então, sim, inclusive falei com um advogado muito conceituado no Brasil, de internacional de direito familiar, e ele me explicou essas questões, inclusive da Convenção de Haia, né? Inclusive a minha advogada daqui também. Mas enfim, eu vou chegar nesse ponto. O que aconteceu foi, a gente não estava num relacionamento, eu estava morando num apartamento e ele morava num outro apartamento aqui na cidade. E aí eu conheci outra pessoa, também pelo aplicativo. E aí eu comecei a me envolver com essa pessoa. Ele teve uma crise de ciúme quando ele descobriu. Só que assim, sempre falou que não queria ter um relacionamento comigo, não me tratava com carinho, a gente tinha relação sexual e era isso, ponto. E ele teve essa crise de ciúme quando ele desconfiou que eu tava ficando com outra pessoa. E aí, então, depois, com um tempo, eu falei pra ele que eu tava mesmo com outra pessoa. Nossas brigas começaram a piorar, só que essa outra pessoa que eu conhecia é da República da Irlanda. Aqui é país diferente, leis diferentes, né? Irlanda do Norte é um sistema, República da Irlanda é outro sistema. E aí, então, eu fui, né, para a cidade fica mais ou menos 1 hora de carro daqui, mas é outro país. Eu fui visitar ele, passei, né, dormi na casa do meu agora namorado, até então a gente estava se conhecendo. Falei para ele, então, que era o final de semana que ele ia ficar com a nossa filha, e aí eu falei, eu vou ficar aqui mais um dia. Aí ele achou ruim comigo, queria que eu voltasse. Eu falei, então tá, eu vou trazer então a nossa filha, eu pego ela e venho pra cá com ela. Aí ele surtou, falou que ia desaparecer com a menina, ficou sem responder umas horas, me ameaçando, falando que ia sumir com ela, que ia pra Dublin, que eu nunca mais ia ver ele com a nossa filha. E isso foi o dia inteiro, esse inferno que ele ficou fazendo na minha cabeça. E eu tava em outra cidade. Aí o meu namorado, né, a gente no caminho dirigindo, eu mandando mensagem pra ele, liguei mais de 20 vezes. Falei, não, eu tô indo pra casa, eu vou ficar em casa, eu quero a nossa filha em casa a hora que eu voltar. E ele me tocando terror, não respondendo, ignorando, falando que ia sumir com ela. E aí eu falei assim, então eu vou fazer o seguinte, eu tô indo direto na delegacia. Eu fui pra delegacia. Aí cheguei lá e falei com a policial, expliquei a situação. Ela falou assim, mas você não tem nenhum acordo na justiça? Eu falei, não, mas eu sou a primary care da minha filha, né? Ela mora comigo, a custódia, né? Aqui, porque aqui na Irlanda do Norte eu não sabia disso, tá? Eu aprendi isso aqui, depois que se você não é casado, os pais
a guarda é 50% de cada um, é guarda compartilhada até você acertar isso na justiça, né? Até um dos pais entrar com um processo e aí o juiz decidir para quem vai a guarda, mas até então é 50% de cada um. Então ele também tinha os 50%, eu não sabia. Mas na República da Irlanda é diferente. Se os pais, se não são casados, a guarda é da mãe. Então eu não sabia disso. Mas eu falei para a policial que a bebê mora comigo, né? Que é a minha filha, enfim. E ela fez ele devolver a criança para mim. Ela foi atrás dele, falou com ele trouxe a minha filha naquele dia. E ele ficou muito bravo que eu fui atrás da polícia para fazer ele devolver a criança. Aí depois de uns 5 dias, ele veio pro apartamento, a gente brigou nesse dia, pedi para ele sair do apartamento, ele estava me provocando, a gente começou a ter uma briga, né, gritar, exaltar a voz na frente da minha filha. Ela começou a chorar, né, tava desesperada, eu comecei a pedir para ele sair do apartamento, ele não queria sair do apartamento de jeito nenhum. Aí eu falei para ele, então, tô voltando pro Brasil hoje. Para mim deu, cansei, não quero mais saber, vou fazer minhas malas e vou voltar para casa. Isso aconteceu foi, sei lá, eu tava fazendo uns 4 ou 5 meses aqui. O meu visto tinha duração de 6 meses, tá? Aí ele se recusou a sair do apartamento, aí eu liguei pra polícia, novamente. Essa é a segunda briga? Segunda briga que eu aqui que envolvi você a vai polícia. presa? Não. Presa na próxima. Eu liguei pra polícia falando, tá, o meu ex-parceiro tá aqui em casa, ele não quer sair, tá se recusando, a gente tá brigando, eu quero que ele saia, não quero ele aqui. Polícia, 5 minutos, a polícia chegou. Chegou e tirou ele do apartamento. Aí a polícia tirou ele do apartamento, aí eu falei então com o meu namorado no celular, falei assim, não dá mais pra mim, eu tô de saco cheio disso, né, o meu ex não muda, eu não quero mais viver isso, eu vou voltar pra casa, vou voltar pro Brasil. Aí meu namorado falou assim, não, calma, se você quiser, fica um tempo aqui, até você, né, para você esfriar a cabeça, para você decidir o que você quer fazer. Se você quer realmente voltar pro Brasil ou voltar para aí. Mas durante esse tempo você pode ficar aqui no meu apartamento. Aí foi o que eu fiz. Aí ele veio para cá, me buscou, a gente tirou as coisas do apartamento e foi pro apartamento dele. Na Irlanda, né, na República da Irlanda. Aí... Peraí, você simplesmente pegou a criança do nada, pegou um ônibus até um outro país, que é a Irlanda do Sul, que é a República da Irlanda, que é um outro país, não faz parte da Grã-Bretanha, não tem as mesmas leis, é um outro país, um outro passaporte. Você mais uma vez retirou a criança internacionalmente, mais uma vez. Sim, sim. Bom, eu não sabia, né? Para mim, eu tava aqui com meu visto de turista, eu vim numa viagem e eu podia voltar pro Brasil a hora que eu quisesse, né? Na minha cabeça era isso que eu pensava. Tava aqui, né, de holidays e ia voltar pro Brasil a hora que eu precisasse voltar. E aí ele me ligou, conversou comigo, falando que queria ver nossa filha, queria falar comigo. Aí eu falei, não, tudo bem, se você quiser, você pode vir aqui ver ela. Aí eu fiquei 3 semanas na República da Irlanda, nessa situação, e ele foi visitar todo final de semana. Eu deixei ele ver ela, deixei, né, o direito dele de pai de ver ela, né. Você não poderia ter tirado a menina de lá. De onde? Você sabe disso? Daqui. Do norte. Do norte. Eu não sabia disso. Aí, o que aconteceu foi que, então, nesse final de semana, depois de 3 semanas, ele foi para lá, né, pro sul, pra Irlanda, pra República. Aí ele falou assim, você não quer vir aqui, e se a gente for pro norte? A minha família tá com saudade dela, quer ver ela. Aí eu falei assim, não, tudo bem, a gente pode ir. Aí a gente veio pro norte, ele viu a família dela, a família dele viu ela. Aí chegando aqui ele falou assim, tudo bem, se vocês passarem a noite aqui, eu levo você amanhã. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí o que aconteceu foi que naquele dia eu tinha a cabeça falando um monte de coisa, falando assim, vamos tentar, vamos ser uma família, vamos fazer terapia de casal, vamos fazer dar certo, eu quero que dê certo, eu sei que é o que a nossa filha quer. Fez a minha cabeça, falou tudo o que eu sempre quis ouvir, né, que ele nunca falou, ele sabia que era ali que ele sabia que ia conseguir me pegar, e falou tudo que eu queria escutar. E aí eu caí que nem uma patinha, falei, tá, eu vou pensar. O que aconteceu foi que depois de alguns dias, eu fiquei bem balançada com a proposta dele,
falei com meu namorado, falei assim, eu vou tentar, né, é o que eu sempre quis, eu ainda tenho sentimento por ele, vai ser melhor para minha filha, então eu acho que eu tenho que tentar. Aí ele ficou chateado, ficou triste, mas aceitou, falou, tudo bem, se eu entendo como que é essa situação, tudo bem. Se você acha que você deve ir, então tudo bem. Aí eu voltei então para Irlanda do Norte, e aí a gente voltou morando junto no apartamento. Aí a gente começou como um casal, juntos, no apartamento. Uma família, né? Aí, até então, passaram-se algumas semanas, até que tava tudo bem entre a gente, sabe? Mas a gente tava tendo a gente teve relação sexual 1 ou 2 vezes só. Eu não tava querendo muito, porque eu tava também gostando do meu outro namorado, tava bem balançada. Então eu comecei a comparar, vi a forma que o meu namorado me tratava e a forma que ele me tratava. E eu vi que não era assim, não era isso que eu queria pra mim, né? Porque ele não me dava amor, ele não me dava carinho. O outro me dava, fazia eu me sentir amada, coisa que o pai da minha filha não estava fazendo. Então, o que aconteceu foi, eu já não estava muito legal, porque eu estava sofrendo, né? Estava confusa. E aí, em dezembro, ele saiu para comemorar o aniversário dele, bebeu muito naquela noite. Você não comemora não com ele? É que ele tem, tipo, é tipo uma tradição dele, que ele sempre vai pro pub e enche a cara na noite do aniversário dele. E eu fiquei com a nossa filha no apartamento. Então, ele falou assim, eu vou lá ver os amigos, né, os lados dele, lá, os amigos dele. E eu falei, não, tudo bem, tranquilo. É um povo que bebe até cair, né? O Então, povo que Dani, bebe, né? isso que eu ia comentar. Quando a gente voltou do Brasil, tá? Quando a gente chegou aqui do Brasil, ele ia beber todo santo dia, todos os dias, vezes 2 vezes por dia. E isso foi, inclusive, um dos motivos das nossas brigas no começo, porque e eu ia reclamar, ele falava, mas é cultural, é minha cultura. Eu falava, mas gente... entorna todos. Eles são conhecidos aqui fora, todo mundo sabe. Eu lembro uma vez na França, eu estava em Paris, ali perto de... Eu estava em Moulin Rouge. Eu quis lá conhecer e tal, né? Aí estavam todos vestidos de verde, né? E com perucas e... 8h30, 9 da manhã, só na cachaça, numa barulhada, fazendo uma algazarra. Fui para Lisboa, vejo aquele monte de povo vestido de verde de novo. E aqui naquela algazarra de novo, eles gostam, né, da cachaça deles aí. Eles gostam eles bebem bastante, isso aí é um fato que sabemos aqui fora, como eles bebem, os irlandeses, né? Obviamente, se tiver uma exceção ou outra, né, deve ser padre. Sim, então, um dos motivos era esse, porque eu não aceitava, assim, para mim não entrava na minha cabeça uma pessoa precisar ir pro pub para beber todos os dias. Todo dia. Tem muita reclamação até... disso das meninas. Eles bebem Sim. todo dia. Assim, no geral. Eu até falei para ele, falei, não, beleza, sabe, ser 2, 3 vezes na semana até, né, já que é cultural, ok. Mas todos os dias depois do trabalho, ele tava lá bebendo. Às vezes ele voltava do trabalho, ia direto pro pub, vinha para casa e depois voltava pro pub. E eu com Aí a ele te bebê. deu perdido no aniversário que não é comemorado com a esposa dele, entre aspas, é isso, que é você agora, né? Uma quase esposa dele aí, porque ele te tirou lá da casa do outro, que não deveria a senhora ter ido. Isso vai te custar muito caro daqui a 5 minutos nessa história, não é? Então te tirou da casa do namorado, que te trata bem, tranquilão. Vamos sentar mais uma vez número 10. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Aí já não te leva para aniversário, ele só dorme com você para lá, para cá, aqui, ali. Não. É a mesma coisa, não mudou nada, tá? E eu quero saber o dia que você foi presa. O que aconteceu aí? Então, aí eu só vou falar do dia que ele voltou bêbado, né? Porque o que aconteceu foi que ele chegou 6 horas da manhã, muito bêbado. E aí ele falou que ele tinha bebido muito e estava sem condições de voltar andando e dormiu no pub. Aí quando ele acordou, ele voltou para casa. Aí eu fiquei brava, falei, pô, não tinha, né, necessidade de beber tanto, enfim, voltei pra cama, e aí ele veio pro quarto. Aí eu pedi pra ele sair do quarto, porque ele tava fedendo e bêbado, e a minha filha tava dormindo comigo na cama. Eu falei, não, quero que você durma no outro quarto. E aí ele não quis saber, deitou na cama, começou a forçar, né, a situação,
começou a me machucar, tentar me enforcar, querendo ter relação sexual. Eu não queria, pedir para ele sair, que eu não queria, e ele não me respeitou, e eu não queria expor a nossa filha, que ela estava na cama, né, estava literalmente do meu lado, enquanto ele estava fazendo isso. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos eu e você para outro quarto, né, porque não queria que nada acontecesse ali no quarto com a minha filha. Ele fez o que ele quis, né, basicamente. Me machucou, foi super agressivo, e eu fiquei mal depois. Aí, o que aconteceu foi, ele fez o que ele quis, eu só pedi pra ele não voltar pro quarto, e voltei pro meu quarto, né, fiquei me sentindo violada, né, porque eu fiz uma coisa que eu não queria ter feito. Me machucou também, ainda tentei ir na academia no dia, não consegui treinar, tava com muita palpitação, tava com muita dor de cabeça, tava sentindo muita pressão na cabeça, que ele me machucou naquele dia. E aí... Vou ler um pedaço do seu e-mail aqui. Então, ele começou a ser violento, enforcar meu pescoço e colocar os dedos dentro da minha vagina. Pedi Isso. várias vezes que parasse, porque eu não queria ter nenhuma relação sexual com ele naquele momento. Nossa filha estava na cama, ele não respeitou. Eu estava com muito medo por ele estar bêbado e estar muito violento. Então, eu pedi para que fôssemos para outro quarto, é isso aqui que você está contando, né? Então, aqui, agora, eu estava com medo porque várias vezes ele puxou meu cabelo, enforcou meu pescoço e não me deixava usar minhas mãos, enquanto ele me penetrava com o pênis, sendo sempre muito violento e me machucando. E quando terminou, eu voltei para o meu quarto e pedi que ele dormisse no quarto de hóspedes, tá? E aí? Isso. Esse foi o episódio do abuso sexual, né? Você reportou isso à polícia nessa noite? Não reportei. Por que, Não mulher? reportei. Porque esse episódio aconteceu na véspera do Natal, tá? E aí, então, no dia do Natal, a gente já estava tudo certo para ir na casa da família dele. Ia ser o primeiro Natal, depois que os pais dele se separaram, que eles concordaram em estar juntos na mesma casa, por conta da nossa filha. Então, assim, eu não quis criar, né, um problema bem nessa época, porque eu sabia que ia ser importante para a família dele, não só para ele, mas para a família dele. Eu sabia que se eu fizesse qualquer coisa naquele momento, né, ia criar um grande problema. E principalmente porque eu também estava dependendo financeiramente dele, né? Aqui ele estava pagando tudo. E eu estava com medo também, né? Eu não sabia o que poderia acontecer comigo, também em relação à minha filha, expor essa situação. Então, assim, por medo e também para não, sei lá, né, causar algum problema naquela época que era a véspera de Natal, eu preferi não falar, não reportar para a polícia. No final de semana seguinte, ele saiu para beber de novo, porque o meu medo era quando ele bebia. Não é todo dia, então medo é todo dia. Mas de encher a cara, né? Que nesse dia ele ficou... Então, assim, depois desse episódio eu fiquei com muito medo dele beber e encher a cara de novo, dele ficar extremamente bêbado, né? Bem, ó, a gente tá indo para 1h30, então pode começar a resumir. A partir de agora, pode começar a resumir, porque senão vai te desgastar demais também, tá? Sim, não, tudo bem. Se você quiser resumir o que eu contei até agora, porque a parte que mais importa é daqui pra frente, que é quando eu perco tudo importou na sua história. a Muito guarda. É triste. que é muita coisa o que aconteceu, né? Claro. Eu sabia que ia ser uma história muito longa. Não, e tem mais, eu tenho certeza que tem coisa que você nem contou, imagina. Não, É porque a gente tem que saber sabe, você vai para a júri popular. Infelizmente, você sabe disso. Você sabe que na hora que as pessoas estão ouvindo a história, elas vão ver aqui, 1 hora de vídeo, aqui, e eles vão fazer uma conta do que eles ouviram, né? Ninguém está pedindo a opinião de ninguém, mas as pessoas vão dar opinião porque eu deixo os comentários abertos. Por que isso é importante? Porque aquela pessoa que está no seu lugar, ou a futura Júlia, aquela que vai para a Irlanda, para a Austrália, para onde seja no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, onde seja, você tem que saber das leis locais, você tem que saber quais são seus direitos, seus deveres, e porque depois, após o fato, é muito tarde, como a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, né? Que é muito tarde, você tem que saber antes. Eu sempre falo isso no canal, eu passei por uma separação, gente, isso acontece, né? Ninguém tem que ficar com ninguém para o resto da vida. Eu sofri certas coisas na minha vida, eu decidi que eu tinha que me separar, sozinha aqui na Turquia, eu e Deus, falei, e com um menino pequenininho na época, vou tentar. Mas
eu já sabia a lei decorada. Eu já sabia tudo. Eu tinha aluno, pai de aluno juiz, que já estava aqui. Eu tinha pai de aluno advogado, já estava aqui. Aqui, a Manguinha, ó. É assim que a gente não pode. Eu não tô falando, ela é maravilhosa. Faça um monte de besteira na vida, tá, ô menina? Né? E eu sempre ouvi falar Noruega, Dinamarca, tá. Eu falei, Turquia, eu tenho que estar com 1000 cartas na manga, amigo. Entendeu? Foi assim que eu fiz. Então, quando eu falei, eu quero terminar, você podia sair, por favor? Eu já sabia das leis. 301B, 301C, eu sabia de tudo. Então, isso aqui, gente, eu fiz várias coisas erradas na minha vida? Fiz. Mas essa é uma coisa que eu fiz certa? Copiem da tia. Copiem. Né? Tá certíssimo. Eu realmente deveria ter me cercado antes de voltar para cá, com certeza. Mas, enfim, o que aconteceu foi que, depois disso, ele saiu para beber de novo, eu realmente fiquei muito, muito brava que ele saiu para beber de novo. Eu não queria que ele chegasse muito bêbado em casa de novo. Violência doméstica, abuso sexual, enfim. Então, nesse dia a gente teve uma briga feia, pedi para ele sair do apartamento. Falei que eu não ia aceitar essa situação de novo. Falei para ele levar as coisas dele. Aí, beleza. Aí ele voltou pro apartamento numa quarta-feira para pegar o resto de umas coisas dele que tinha ficado. E nisso eu tinha falado para ele que eu ia voltar pro Brasil. Eu falei assim, meu visto já tá para expirar, eu vou voltar pro Brasil, né? Tem umas coisas para fazer no Brasil. Então, beleza. Aí ele veio buscar as coisas dele, provocou uma briga nesse dia comigo. Ele tirou a televisão, e a televisão era basicamente a TV que minha filha assistia, principalmente aqui que chove muito. Então, nos dias de chuva, eu ficava assistindo a TV com ela, era meio que o que ela gostava de fazer. Tirou a televisão. Aí eu fiquei extremamente brava, comecei a brigar com ele. Aí ele veio no meu quarto, mexer nas minhas coisas, e eu falei, não, você não tem absolutamente nada pra ver aqui no meu quarto. Tava com medo dele pegar meus documentos. O air fryer que te colocou na prisão. Conta aí do air fryer. Exatamente. Aí ele colocou uma air fryer, a televisão, um liquidificador na porta da entrada do apartamento. E aí a minha filha começou a chorar, porque eu tava pedindo pra ele sair do apartamento. Aí eu peguei ela no colo e fui abrir a porta pra colocar, né, tirar as botas dele e colocar pra fora. Tropecei na air fryer, caí com a minha filha e minha filha bateu a cabeça. Assim, não foi uma coisa séria, tá? Ela bateu a cabeça, fez um galinho, ela não cortou a cabeça, não se machucou, mas, né, teve esse episódio aí que ela bateu a cabeça na porta. Aí, beleza, ele tirou as coisas do apartamento dele, depois de umas 4 horas, era tipo umas 11 horas da noite, eu tava amamentando minha filha, bateram na porta, quando eu abro, a polícia, falando que eu tava sendo presa, com acusações de danos materiais e agressão física. A quem? Ele. Falando que eu agredi ele fisicamente e que eu quebrei a air fryer dele. E aí... Ele tinha provas? Ele tinha algum Calma, hematoma? eu vou chegar lá. Aí a polícia, eu perguntando, mas quem que vai ficar com a minha filha? Falou, não, a gente vai dar pro pai. Na hora eu vi que não tinha o que fazer, estava 4 policiais dentro do meu apartamento, eu não tinha para onde correr, só falaram, pega os seus documentos e vamos. Você não vai falar nada, não tem o que fazer, só vamos. Minha filha chorando, abrindo a boca a chorar. Desculpa, é que foi uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse passar na minha vida. Minha filha estava desesperada, um monte de policial dentro de casa. Enfim, peguei meus documentos e fui com a polícia. Chegando na delegacia, eles foram fazer o interrogatório comigo. Contei o que aconteceu desse mesmo jeito que contei para vocês. Aí a polícia falou assim, então você pode confirmar esse áudio que ele fez? Ele estava gravando tudo. Ele já fez de caso pensado, tá? Uhum. A polícia colocou o áudio e eu ouvindo junto com o policial a briga inteira, tudo que eu tinha acabado de falar no meu depoimento. O policial falou assim, eu tô satisfeito com o depoimento, pra mim as coisas que você falou bate, agora tem que ver com o delegado, né, o que vai ser decidido.
Aí no depoimento ele leu o que o meu ex falou, né? O pai da minha filha estava acusando, falando que eu agredi ele fisicamente. Eu não encostei um dedo nesse. Ele é 3 vezes maior que eu, ele joga rugby. Isso que eu tô querendo. Você é toda minhãozinha, magrinha, né? Eu queria saber o seguinte: como ele provou assault, agressão? Ele não Como? provou, não provou. Ele só tinha um áudio da briga e a air fryer dele que quebrou a tampa quando eu tropecei na air fryer. Era isso o que ele tinha, eram as provas que ele tinha, né? Aí E ele falou então que você chutou e danificou a propriedade dele. O que você agrediu fisicamente? São as duas. He pressed those two charges, né? Exatamente. Foram as minhas charges. Os seus charges foram essas. Na delegacia, quando a polícia falou que eu estava falando coisas, que ele alegou que eu estava falando coisas para deixar ele mal, eu falei, sim, eu com certeza queria que ele se sentisse mal, porque ele abusou sexualmente de mim. Isso não é crime, não, tá? Isso não é crime. Falar mal, brigar com o marido, não é crime. Não é crime. Eu acho que, né, não deve ser lugar nenhum. Nem aqui é. Eu achei ótimo ele ter falado isso, porque já me deu uma abertura para pegar e fazer a acusação contra ele. Aí o policial falou, peraí, isso já é uma coisa séria, né? Porque até então as acusações dele eram ridículas, né? Porque ele não tinha provas de que eu bati nele, e nem de que eu quebrei de fato a air fryer dele, e ele não pôde comprovar nada disso. Aí o policial chegou para mim e falou assim, não, isso é uma coisa séria. Você vai querer prestar queixa? Aí eu falei assim, vou querer prestar queixa. Ele falou, então tá, a gente vai fazer aqui, fechar a sua entrevista aqui para esse depoimento e depois a gente vai fazer outra entrevista, ou você vai dar outro depoimento só do caso do abuso sexual. Que aí, finalmente, você resolveu prestar queixa sobre o estupro, né, supostamente, que você sofreu no Natal. Exatamente. Agora você tá falando, não quis falar lá atrás, né? Isso. Teve seus motivos, mas não quis prestar essa queixa, agora tá fazendo. Por que passou quase um dia inteiro na cadeia? Isso eu adoraria saber também, tá? Porque eles não fazem isso com um britânico, por exemplo, principalmente por essas acusações, né, ridículas. Uma pessoa, o meu namorado falou que já foi preso por briga, que ele realmente bateu em alguém no pub e deixaram ele preso um máximo 6 horas, tá? Um máximo. E não tinha como ele provar essa agressão, você tá me falando? Pelo áudio? Um barulho? Esse barulho assim? Não tinha. Não, eu não encostei nele, Dani, eu não encostei nele. Por Deus, pela minha vida, eu não encostei nesse homem. O máximo que ele poderia alegar era a air fryer, porque de fato eu tropecei na air fryer caiu, eu caí com a minha filha, mas não. E isso foi o suficiente para me levar à empresa. Foi então, a brasileira que foi presa. E ele tem de acordo com o que eu entendi aqui, ele não teve nenhuma prova que realmente sofreu agressão. Não, foi tipo a palavra dele contra uma estrangeira. Contra a sua, exatamente. Quem vai rodar? A senhora. E você que está assistindo também, lindona. Aí o que aconteceu foi, pegaram meus documentos, pegaram minhas digitais, tiraram foto de mim. Gente, uma criminosa, né? Uma criminosa por uma coisa que não aconteceu. Aí me colocaram numa cela, me fizeram trocar minhas roupas e me colocaram numa cela. Aí o policial tinha me falado que pelas acusações e pelo meu depoimento, porque ele já estava satisfeito, que eu provavelmente não iria ficar muito tempo. O delegado decidiu me deixar presa. Aí vem a questão, tá? O que aconteceu e que eu vou atrás disso. Eles falaram que entraram em contato com a imigração e levantaram lá, falaram que eu fiquei ilegal. Você já esteve ilegal no Reino Unido? Não. Que nunca aconteceu. Eu não sei de onde eles tiraram isso, não sei. Eles queriam alguma coisa para me deixar presa. E me deixaram presa. Mas 14 por uma coisa horas. Foram 14 horas. E o meu peito cheio. E os peitos cheios, né? Eles não tiraram leite e deram para a criança, passaram para lá? Eu pedia. Falei assim, eu preciso tirar leite, o meu peito tá cheio. Eles falaram assim, se você quiser a gente manda um policial na sua casa para pegar a bombinha. Mandaram um policial aqui em casa. O pai da minha filha tinha levado até a bombinha de tirar leite. Ele tirou várias coisas do apartamento e levou a bombinha junto. Ele já sabia, mas isso é muito importante, minha filha, no seu caso. Olha o que você acabou de me falar aqui. Isso foi de caso pensado, isso foi planejado. Ele levou a bombinha quando levou o liquidificador. Para que ele precisa da bombinha? Caso ganho, só me arruma um advogado bom. Sim, acabou. sim. Você fechou seu caso aqui. Ele levou a bombinha.
E nada mais, nada menos você tem de prova a polícia como testemunha que eles foram atrás da sua bombinha e ela não estava porque já tinha sido retirada, porque ele já estava o quê? De caso pensado em tirar essa guarda de você, Sim, isso aí está muito claro. Eu não vou saber os termos legais aqui, mas qualquer advogado de porta de cadeia entendeu o que eu falei aqui. Pelo amor de Deus, ela levou a bombinha. sim, levou a bolsa da minha filha, da maternidade, né, que eu sempre carregava as coisinhas dela, levou várias roupas dela, levou brinquedo, tirou Ah, tudo do não. E apartamento. ó, presta atenção, quem foi presa foi ela. Isso é um canal de alerta, né? É um canal de Exatamente. pula, filha, vamos pular um pouquinho e parar de ficar endeusando aquilo que vocês nem conhecem. Uma mania, né? Tem de ficar endeusando um povo lá fora, aqui fora, e gringo é melhor que brasileiro, não sei o quê. Não adianta nada, meu filho. Você não sabe das leis, você não tem uma rede de suporte, uma rede de apoio, você tá sozinho e Deus. Vem aí mais desavisada como nossa amiga Júlia aqui, que não sabia nem que poderia perder a guarda da menina, que a guarda é compartilhada lá. Complicado. Então, fiquem menos bobas, né? É bom a gente ficar menos boba um pouquinho. Depois de 14 horas presa, me liberaram. Teve uma audiência, tá, de manhã. Só me liberaram depois da audiência, em que o juiz ele pediu ordem de restrição contra mim. Olha, olha! Ele entrou com ordem de restrição contra mim. A polícia me fez assinar um termo falando que eu poderia ser deportada a qualquer momento, sem a minha filha. E eu não poderia sair da Irlanda do Norte, né? Eu teria que ficar aqui. Não poderia entrar em contato com eles. Se eu mandasse uma mensagem, ligasse, eu ia ser presa na hora. Aí me liberaram sob essas condições, porque eu tava, né, em bail, quando você fica sob a custódia da polícia, né? E aí, então, me arrumaram um advogado. Esse suporte legal que eu tô tendo agora tá sendo tudo custeado pelo governo, né? Eu não tô tendo custo nenhum com advogado. Uma assistente social entrou em contato comigo, perguntando da rotina da minha filha, né? O horário que ela ia dormir, o horário que ela acordar, comer. Falei. Eu contei para ela o que tinha acontecido, falei que foi um acidente, que eu caí com ela, que eu tropecei e caí com ela, que eu não machuquei minha filha intencionalmente de forma alguma. Ela falou assim, mas o resultado de uma briga sua, quem tá sob custódia da polícia é você, não é ele. Então, a sua filha, a gente vai manter ela com ele, e até a gente resolver aí o que vai ser, o que o Ministério Público vai decidir em relação ao seu caso, com você. Aí eu falei assim, mas eu quero ver minha filha. Me deixaram 5 dias sem ver minha filha, depois que eu fui presa e me liberaram, né? Aí ela falou assim, o pai quer que o contato seja supervisionado, tá? Porque ele tem medo de você sair do país com a menina, ou de, sei lá, tentar fazer qualquer coisa. As visitas estavam sendo na casa do pai dele, supervisionadas pelo pai dele. Minha filha estava super confusa, chorando mal quando encontrei ela pela primeira vez, né? Foi uma separação drástica que aconteceu. Uhum. Ainda estava amamentando, enfim. Eu continuei vendo minha filha com as visitas supervisionadas. Fui falar com os meus advogados. Eles falaram, então, que a gente poderia estar abrindo o processo de guarda. Ele não tinha entrada com processo de guarda ainda. Aí eu abri o processo de guarda, pedindo a guarda para minha filha. E aí começou a luta, né, da minha vida, que assistente social super favorecendo ele. Elas marcaram uma reunião comigo, depois de acho que 2 semanas que eu fui presa, marcaram uma reunião comigo. Eu fui, bobinha, não sabia, né, que eu poderia levar um advogado comigo, eu fui. Aí, chegando lá, a assistente social veio perguntar se eu tinha algum problema mental, se eu tinha depressão, se eu tinha ataque de raiva, coisas desse tipo. Falei que não, mas... E aí eu expliquei pra ela, falei assim, eu não fiz nada pra minha filha, foi um acidente o que aconteceu. Elas continuaram batendo na tecla de que, mas foi um ataque, ela estava com você no momento que você caiu, e foi um resultado de uma briga que você estava tendo com o pai dela. E aí eu falei assim, mas e o que ele fez comigo? E o abuso sexual que aconteceu nas semanas anteriores? Pasme, ela falou isso, tá? Ela falou assim, eu sempre vejo caso de abuso sexual e quer saber de uma coisa? Depois o casal tá lá junto de novo fazendo mais filho. Foi isso o que a assistente social me falou. Ou seja, ela não deu importância nenhuma para minha acusação de abuso sexual relacionada a ele. Por quê? Porque ele é o britânico e eu sou estrangeira, né?
E ela também falava, ai, por que você não vai na casa do seu namorado, sabendo que ele mora em outro país, e eu poderia ser presa? Por que você não manda mensagem pro pai, pra ele? Eu falei, porque eu tenho uma ordem de restrição. Ela tava o tempo inteiro, sabe, parecia, eu tava vendo que ela queria que eu me prejudicasse mais. Depois de um tempo, o Ministério Público tirou as acusações, porque é ridículo, obviamente eu não agredi ele fisicamente, e também era uma acusação absurda que ele estava fazendo. O Ministério Público tirou as acusações, ou seja, não estava mais devendo nada, né, para a polícia. E meus advogados entrou em contato então com a assistente social, falando que ela deveria devolver a criança para mim. E ela falou assim, não, agora a gente vai esperar a audiência da custódia, a juiz que vai decidir se ela volta para você. A gente vai continuar mantendo dessa forma. Sendo que até então ela tinha falado que só estava mantendo a criança com ele porque eu estava sob custódia por conta das acusações dele. Você viu que não era nada disso, realmente você tinha perdido a guarda da menina. Exatamente. E elas estavam favorecendo ele, obviamente por ele ser daqui, né? Ou seja, eu caí no sistema, né? Caí no sistema deles. E aí eu sou a vulnerável aqui, tô numa situação totalmente desfavorecida, eu que me lasquei, né? Enfim, o que aconteceu foi que nesse meio tempo eu percebi que os meus advogados não estavam fazendo nada, eu estava com um advogado ruim, fui atrás de uma advogada melhor, troquei de advogado nesse meio tempo. Aí quando eu troquei de advogada que eu comecei a ver o meu caso progredir, né? Essa advogada foi atrás para ver o que estava acontecendo. Via minha filha, acho que 2, 3 vezes na semana, 1h30 cada dia, tá? Era esse contato que eu tava tendo com a minha filha, e supervisionado. E sendo tratada que nem criminosa. Depois desse episódio que aconteceu, a assistente social me deixou um mês sem ver a minha filha de 2 aninhos. Um mês inteiro. Por que eu não entendi? Em uma das visitas que eu fui ver minha filha, eu sempre checava as partes íntimas dela, porque eu tinha sofrido abuso sexual, né, pelo pai. E no dia que eu mexi no celular dele, eu encontrei um monte de conteúdo pornográfico, muita coisa, inclusive fotos da minha mãe de biquíni no celular dele, junto com coisa de pornografia. Fiquei com medo, fiquei com receio, então eu sempre olhava, né, principalmente que eu ia já trocar a fralda dela, e já olhava para ver se estava tudo bem com as partes íntimas dela. Apareceu um carocinho do lado do clítoris dela. E eu tirei foto, porque aquilo me preocupou. Eu nunca tinha visto. Poderia ser falta de higiene, mas também não. Quem garante? Entendeu? Na dúvida, eu tirei foto e levei para minha advogada para tirar isso a limpo. Né? Porque a gente está falando de uma criança de 2 anos que não tem como se defender, não tem como se comunicar. Mostrei para minha advogada, expliquei o porquê que eu tirei a foto, o porquê que eu estava com receio. Minha advogada falou que eu tô no meu direito de fazer isso. Entrou em contato com a assistente social. Falou para assistente social. A assistente social me pediu a foto, eu mandei. A assistente social falou, a gente vai estar levando ela pro médico ainda hoje, para ver se tá tudo bem. Levou ela pro médico, aí ela me ligou, falando que o médico falou que não tinha nada nas partes íntimas dela. Aí eu falei, mas e a foto que eu tirei? Tinha um caroço lá de manhã. Ela falou, o médico viu, falou que ela tá bem, não tem nada nela. E o que é muito preocupante é você ficar tirando fotos da parte íntima da sua filha. Isso é preocupante. Aí, de novo, né, isso caiu pra cima de mim. Aí eu que fui, sei lá, ela tava virando a situação. Qualquer coisinha, Dani, qualquer coisinha. Falaram que eu tava obrigando, que eu tava forçando a minha filha a ser amamentada, contra a vontade dela. Eles falaram várias coisas. Aí o que aconteceu foi que depois desse episódio, ela me deixou um mês inteiro sem ter contato com a minha filha. Gente, eu tentei entrar em contato com direitos humanos, Maternity Action, várias organizações, qualquer coisa que eu podia para tentar trazer minha filha de volta para mim. E daí eu percebi que eu, né, estava fazendo tudo que eu podia, não tinha para quem correr, estava aqui num país que não sabia das leis até então, não sabia de nada, não tinha para onde correr, para quem recorrer. A sorte, tá? A sorte que eu tive foi que o meu namorado largou tudo na cidade dele e veio para cá. Ele assumiu o aluguel do apartamento, veio ficar comigo, me dar suporte. Porque senão era para eu ter ido para uma acomodação emergencial, tá? Não ter dinheiro para comida. Com certeza a minha família iria ajudar, mas aqui eu não posso trabalhar porque eu estou ilegal. Entrei em custódia da imigração também, tá? A imigração também me colocou sob custódia. Enfim,
Que A minha confusão, sorte menina. foi... Um intercâmbio, Júlia, um intercâmbio. Era para ser Pois um é. intercâmbio, estudar seu inglês e voltar. Pois é. E aí o que aconteceu foi... Minha advogada foi atrás, né? Porque não estava certo o que ela estava fazendo. Teve a primeira audiência, a gente foi para a primeira audiência. A juíza tinha pedido o relatório dessa assistente social para aquele dia. Essa audiência, por ser de higher court, ela só acontece uma vez no mês. Então, o que aconteceu foi, chegou no dia, a bonita da assistente social não tinha mandado o relatório para a juíza. A juíza ficou muito brava com a assistente social e falou assim, é o seguinte, eu quero o relatório amanhã, 10 horas da manhã. Não quero saber se você tem compromisso ou não, eu quero esse relatório, eu quero que você dê satisfação. Então, nesse dia, a juíza percebeu que tinha alguma coisa errada, que a assistente social não era confiável. E a juíza também falou que eu deveria voltar a ter contato, porque até então eu ainda estava um mês sem ter contato com a minha filha. Aí a juíza falou assim, não, ela vai voltar a ter contato com a filha, e falou que seria 2 vezes por semana, por 1h30, 2 horas por dia. Nossa, Até igual a próxima... criminosa pesada, né? Estão ouvindo aí, Isso, jovens? Hello, jovens isso. intercambistas que arrumam barrigada, achando que vão dar o golpe da barriga. Vocês serão golpeadas, meus amores. Vocês estão ouvindo aí esse relato legal, bacana? Ela pode ver a filha dela 2 vezes na semana por 1h30. Nem o Paulinho Metralhadora lá da Cracolândia, nem ele, nem ele. Olha a vida que você vive aí. Que tristeza, menina. Muito Pois triste é. isso. Mas me Sendo conta, tratada... vamos terminar agora com o que Tá. você falou no começo, que tem alguma esperança de você reaver essa guarda. Como é que tá isso? Não, o que aconteceu foi que teve a segunda... foram tendo audiências, e cada audiência, o contato com a minha filha foi aumentando, até esse último... Mas assim, porque a assistente social não poderia mais impedir o contato, ela não tinha mais como provar nada do que ela estava falando, e a juíza deu uma prensada nela, falando, ó, é porque ela continuou falando que o contato tinha que ser supervisionado, mas não dava nenhuma prova para a juíza, então a juíza estava achando estranha essa situação. A juíza falou, não, então é o seguinte, a próxima audiência, se você não apresentar nenhuma prova, eu vou tomar uma decisão. E aí foi o que aconteceu. Chegou, então, na audiência semana retrasada, ela não tinha nenhuma prova contra mim, e a juíza falou, não, a guarda vai voltar a ser compartilhada. Agora ela tá ficando comigo 4 dias na semana, e ele fica com ela 4 noites. E aí tudo a gente fez, tudo com acordo na justiça, né, como seria feita a entrega, onde, o horário, como seria, né, as informações sobre ela que cada um deveria passar. E agora a gente está nesse pé. Você está satisfeita com isso? Quais são os planos? Você quer ter a guarda integral? Existe alguma possibilidade da guarda integral? Você tem planos de trabalhar, se estabilizar aí e se legalizar no país, né? Seria interessante. Não, sim. Então, você tem planos para você tomar as rédeas da sua vida novamente? Você tem 30 anos só e já tem um rap sheet assim? Sim. 30 anos só, você já tem uma ficha doida, né? Ficha que eu falo não policial, uma história louca de vida, que era para ter sido um intercâmbio. Eu falo assim, gente, não sei se é justo a elas ou não, mas muitas meninas intercambistas, existe essa conversa, não sei, que vêm fazer intercâmbio só para engravidar do estrangeiro. Cada um faz o que quer. Só que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não vai ter um prognóstico melhor para você. Você está fora do seu país. Dá barrigada no João da Silva aí do seu bairro. Vai sair melhor. Vai ficar melhor para você. Eu juro por Deus. Não vem fazer isso aqui fora, não. Você vai sobrar. Igual o Chuchu Najano, você vai sobrar. Vocês não podem ver ela aqui, não, tá? Ela tá fazendo assim, ó. Vai. Entendeu? Eu falo isso de coração de mãe, não é querendo brigar com ninguém. Como eu falei, eu fiz muita coisa errada também. Eu tô aqui fora também, já fiz muita coisa errada. Mas nós que já passamos por isso, eu que tô nessa posição aqui hoje, e ela também, né? É por isso que ela veio aqui alertar vossas senhorias a respeito desse fato. A barrigada is not real. Não vai dar certo. Ah, comigo vai dar certo. Vai não, meu amor. Sua bobiçada, não vai não. Não vai, não. Aí ele falou, não vai, barriga não. Se for um relacionamento legítimo e tal, você vê que né, tem uma liga,
Isso aqui nunca teve um relacionamento, a Júlia com o John nunca tiveram um relacionamento. Se realmente é uma coisa legítima, que não é da criação, ilusão da sua cabeça, não, que você conta para suas amigas e para sua mãe e para o pessoal que for no Brasil, não. Não é ilusão, não. Se realmente você sabe que tem uma coisa saudável com uma outra pessoa, ainda assim você corre perigo. Hello, love so much. Ainda assim você corre perigo, desculpa falar. Você sabe muito bem disso, né? Quem tá me assistindo aqui sabe. Reiteia, 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 mas cata as dicas todas. Sabe muito bem. Vamos terminar, porque já foi para mais de duas horas, meu bem. Fala aí, futuro. O futuro próximo, distante. O que a gente vai ouvir falar de você aí? Não, só complementando o que você acabou de falar, Dani. A minha vontade de falar e contar minha história aqui no canal para vocês porque eu coloquei, inclusive criei um grupo numa rede social, uma rede de apoio para as mães que estão em situação de vulnerabilidade aqui, e muitas vieram entrar em contato comigo, tá? E assim, às vezes em situação pior, porque elas se casam com a pessoa. E aqui na Irlanda, tá? Você casa, o problema não é casar não, o problema é divorciar, tá? Eles são muito contra, é um país muito católico, eles são completamente contra o divórcio, então assim, leva anos e anos para divorciar e às vezes elas sofrem violência doméstica. Entrou aí, não sai não, filha. Se casou no civil, né? Não sai não. Na Irlanda não sai não. E aí depois é esse inferno aí, de vai querer voltar pro Brasil, não vai poder levar as crianças, vai querer divorciar, é uma morta de fome, não tem para onde ir, não tem onde cair, né? Não vai perder muito provavelmente a guarda dos seus filhos, tá? Porque muitas histórias que eu peguei perde a residência com a criança, até mesmo a guarda às vezes. A palavra deles que vai contar. Sua palavra como estrangeira é quase nada, tá? Essa é mais ou menos o que eu posso falar aqui. Então, sim, tomem muito cuidado mesmo, tá? Porque não vem achando que vai engravidar, que vai ter uma vida, né, um conto de fadas com um estrangeiro, com os gringos, fazer a sua vida, porque... E se for mesmo você casando, estando num relacionamento que você confia, que vocês se amam, se cerca antes, olha para as leis do lugar, vê os riscos que você vai correr, olha os seus direitos, caso não dê certo, se cerque de todas as formas possíveis, para não acontecer o que está acontecendo comigo, né? Eu lá bonitinha no Brasil, minha filha nasceu lá, perdi a guarda, fui presa, tive todos os meus direitos aí violados, sofri abuso sexual, mesmo assim agora estou tendo que lutar, né? Brigar para conseguir o mínimo que me tiraram. Isso aí, ficou o recado dela. Não só a Irlanda, tá? Europa em geral. Fica a dica aí. Europa em geral, tá? É isso, meu bem. Felicidades, boa sorte para você. Eu espero que você faça decisões mais acertadas daqui para frente. Eu acho que você vai fazer, né? Você aprendeu muita coisa aí, tanto que já está podendo passar informações para frente, já tem essa capacidade, né? Essa clareza de ver onde errou e sabe que tem dias melhores aí por vir. Está muito recente ainda, né? A perda da guarda e agora a restituição da guarda. Você é jovem, eu acho que você pode se refazer aí de alguma maneira e não dependendo de homem, porque isso é uma furada. Eu sei que você tem um namorado, né? Parece que ele é um cara legal, mas eu tô vendo aí que ele já tá pagando do seu OB a conta de luz. Isso é caixão, né, Júlia? Então, nós já fizemos de uma vez errado, estamos fazendo a segunda vez errado de novo, né? Não, sim, Dani. Inclusive, eu ia falar agora, o meu visto tá no processo, tá? Fiz a aplicação do visto. É que eu realmente não posso, porque agora eu tô em custódia da imigração. Então, se eles me pegarem trabalhando, eu vou ser deportada no mesmo momento. Então, agora realmente... mas uma hora isso vai terminar e você vai poder... trabalhar, não, né? Claro, assim que eu pegar o meu visto, eu vou ver todas as possibilidades, se eu vou poder voltar para o Brasil de novo ou não. Se não tiver essa possibilidade, eu vou vir aqui fazer minha vida aqui, vou trabalhar, ter minha carreira e sim, não quero ficar dependendo de ninguém nunca mais na minha vida. Eu só preciso arrumar um realmente... trabalho legal? Vai fazer sugar? Não, né? Não, Deus me livre, não. Pelo amor de Deus. Não. Aí vai sair do espeto e cair na brasa, né? E eu conheço meninas que fazem isso aqui também, tá? Acontece não muito. Entra pro sugar, não. Eu aconselho não entrar pro sugar, não. Pelo amor de Deus. Deus me livre. Aí, né? É isso aí, pessoal. Então, essa foi a nossa querida Júlia, que realmente enfrentou de peito aberto aqui. Foi complicado para ela. E ainda assim ela conseguiu, se saiu muito bem.
Infelizmente, são as notícias para hoje, mas eu creio, né? Eu tenho esperança que quando eu voltar, quando vocês me perguntarem, Dani, como está a Júlia da Irlanda? Eu vou vir falar com vocês de ótimas notícias, quem sabe, né? Assim esperamos. É isso, meu bem, muito obrigada. Muito boa noite para você aí. Nosso horário é quase igual. Nossa, 2 horas aqui conversando. Muito Que obrigada bom. por tudo. Tudo de bom para você, viu? Tá bom, Dani, obrigada. Para você Então também. tá. Imagina. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.